Top 10 tipos de animais mais abundantes na Terra. É interessante pensar sobre como os humanos podem ser comparados em números com os peixes, ou talvez insetos. Nesta seleção estão em destaque os 10 tipos de animais mais abundantes na Terra. Enquanto os números exatos são impossíveis, se pode ao menos estimar em termos de quantidade por metros quadrados. Para os que pensam que os humanos são os dominantes, é necessário pensar de novo. 10. Répteis. Infelizmente para eles, os répteis nunca realmente se recuperaram do cataclísmico acontecimento que finalizaram os dinossauros, bem antes que os humanos chegassem em cena. Agora, em razão do conflito e competição com humanos, as cobras, lagartos, tartarugas, crocodilos e outros animais com pele escamosa estão mais uma vez declinando em números e é considerado que haja menos do que 2 bilhões répteis na Terra. 9. Humanos. Com os números começando a desacelerar, a estimativa é de 7.616.674.065 humanos no planeta. A esperança é que os números da população humana nunca fiquem abaixo desta posição na seleção dos 10 tipos de animais mais abundantes na Terra. 8. Mamíferos, excluindo humanos. Apesar da explosão de números da população humana e grande pressão sobre muitas espécies mamíferas raras na vida selvagem, outros mamíferos provavelmente ainda superam os humanos por ao menos 4 para cada um humano. Estes números, é claro, serão impulsionados pelos números enormes de animais de rebanho, pets e até animais parasitas ou de limpeza, como ratos, e outros animais que compartilham o mesmo habitat. 7. Pássaros. Muitos pássaros compartilham habitats humanos, ainda evitam conflito com os seres humanos, assim se sobressai a maioria dos outros de vida selvagem maiores fora dos oceanos. Há provavelmente aproximadamente 100 trilhões de pássaros no mundo e os mais comuns devem incluir espécies de aves domésticas e os da cidade como pombos e pardais. 6. Anfíbios. As rãs, sapos, tritão e semelhantes compõem um grupo de estimado 1 trilhão de criaturas. Tritão se caracteriza a denominação comum conferida para anfíbios que pertencem à subfamília Pleurodelinae. A comum característica para todas as espécies do tritão se mostra sua permanência que é prolongada nos pontos da água doce em época da reprodução. Essa pode ter duração de muitos meses anualmente, a depender de espécie em questão. 5. Moluscos. Aqui são incluídos caracóis, lesmas, a maioria dos crustáceos, lulas e polvos e muitos outros animais pequenos que compõem a horda de plâncton. Os moluscos terrestres e de água fresca parecem excepcionalmente vulneráveis à extinção. Estimativas dos números de moluscos não marinhos variam muito, parcialmente porque muitas regiões não foram totalmente pesquisadas. Há também uma falta de especialistas que podem identificar todos os animais em qualquer área para espécies. No entanto, em 2004, o IUCN Red List de Threatened Species incluiu quase 2.000 moluscos não marinhos ameaçados de extinção. Para comparação, a grande maioria das espécies de molusco é marinha, mas apenas 41 destes apareceram na Red List de 2004. Aproximadamente 42% das extinções registradas desde o ano de 1500 são de moluscos, consistindo de quase inteiramente espécies não marinhas. 4. Peixe. A população total de peixe dos oceanos pelo mundo foi estimada em aproximadamente 760 milhões de toneladas. Isso resulta em mais de 100 trilhões de espécies individuais. Os peixes podem se comunicar em seus ambientes sob a água através do uso da comunicação acústica. A comunicação acústica em peixes envolve a transmissão de sinais acústicos de um indivíduo de uma espécie a outro. A produção de sons como um meio de comunicação entre os peixes é muitas vezes usada no contexto de alimentação, agressão ou comportamento de cortejo. Os sons emitidos pelo peixe podem variar dependendo da espécie e estímulo envolvido. Eles podem produzir ou sons estridulatórios por componentes de movimento do sistema esquelético, ou podem produzir sons não estridulatórios por manipular órgãos especializados como bexiga de natação. 3. Vermes. Os vermes e outros animais em forma de tubo, incluindo vermes parasitas, ocorrem em grandes números em alguns habitats. É considerado que haja mais de 1 milhão de minhocas em cada 0,9 hectare de terra agrícola britânica, por exemplo. Mas sua distribuição é variável comparada com alguns artrópodes abundantes. 2. Crustáceos.
Além de caranguejos, bicho de conta, e assim por diante, esta classe também inclui crio e outras criaturas pequenas, parecidas com camarão, que formam o ingrediente principal do plâncton, que é o esteio de toda a vida nos oceanos. 1. Insetos e aranhas. De todos os animais que podem prontamente ser vistos sem um microscópio, os insetos são sem dúvida os principais da Liga dos Números. Há ao menos 1 milhão insetos para cada humano no planeta. E provavelmente ainda será, não importa quanto cresça o número de humanos. Entre os insetos mais comuns estão as formigas, pulgas e moscas. As aranhas ocorrem em gama grande de tamanhos. A menor, Patudiguá da Colômbia, tem tamanho inferior a 0,37 mm em extensão corporal. As aranhas maiores e mais pesadas ocorrem entre tarântulas, que podem ter extensões corporais de até 90 mm, e pernas têm de até 250 mm. O método mais conhecido da captura da presa é por meio das teias pegajosas. A colocação de teias permite diferentes espécies de aranha capturar diferentes insetos na mesma área. As aranhas construtoras de teia têm visão pobre, mas são extremamente sensíveis às vibrações. A diversidade da vida na Terra é impressionante, e esses 10 tipos de animais mais abundantes mostram como diferentes espécies conseguem prosperar em nosso planeta. Desde insetos microscópicos até criaturas marinhas, a natureza encontra maneiras incríveis de garantir a sobrevivência e a reprodução das espécies. Muitos desses animais desempenham papéis essenciais nos ecossistemas, mantendo o equilíbrio da vida. Seja dominando os oceanos, os céus ou a terra, esses seres vivos são a prova de que a vida sempre encontra um caminho para se multiplicar e se adaptar. Afinal, a abundância de uma espécie muitas vezes reflete sua importância para o funcionamento do planeta.